Sua Alteza Imperial Real, o Príncipe Dom Bertrand Clemente da Versa. Dr. Plínio Vidigal Xavier da Silveira, diretor do Instituto Clínico Rei de Oliveira. Senhor Luiz Eduardo Dufour. Dr. Frederico Romanini de Abranches Viotti. Para a abertura da sessão, tem a palavra o Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Clínico Rei de Oliveira, que fará igualmente a apresentação do palestrante. Informamos que, ao final da exposição, o conferencista responderá às perguntas que lhe sejam feitas, as quais poderão ser formuladas nos papéis colocados previamente nas poltronas e que os jovens cooperadores do Instituto Clínico Rei de Oliveira recolherão quando solicitados. Sua Alteza Real Imperial Dom Bertrand de Orleans de Bragança, senhores diretores Paz do Campo e do Instituto Clínico Rei de Oliveira, senhoras e senhores. O Instituto está, de modo muito especial, honrado com a presença de Dom Bertrand. Dom Bertrand hoje é uma figura nacional. Ele representa o agronegócio. É a principal figura dessa luta ideológica contra essa onda ambientalista que está infestando o país. Ele escreveu um livro, Ambientalismo, e essa obra já foi vendida mais de 20.000 exemplares, o que para um livro técnico é muito grande. Depois ele faz viagens por todo o país, à semelhança do seu bisavô, Dom Pedro II, que também viajava muito pelo seu país, mostrando aos proprietários reais quais são os direitos que eles têm, a obrigação que eles têm de defender os seus direitos, porque isso também é uma obrigação, e as ameaças que eles sofrem. Porque eles não sofrem só de ambientalistas, ou indigenistas, ou quiropolistas, que queiram realmente defender alguns valores que eles achem justos. Eles precisam se defender contra uma ideologia. É uma ideologia anticristã, igualitária, ecológica, que está querendo se impor ao Brasil. Essa é a cruzada contra a qual Dom Bertrand tem que lutar. E está lutando com um brilho excepcional. E essa conferência que ele está fazendo aqui, exatamente para exprimir o amor que ele tem por essa cruzada e apresentar esse amor ao Papa, porque o Papa Francisco, porque lamentavelmente um órgão lá do Vaticano, a Academia Pontifícia, convidou quem para fazer uma exposição? O Stedley. O Stedley é propriamente a figura encarnada do agrorreformismo. Dr. Plínio dizia que todo movimento ideológico precisaria ter umas figuras que encarnem aquele movimento. Por exemplo, o Hitler encarnava muito bem o nazismo. O Stalin era perfeito para encarnar o comunismo. E o Stedley é perfeito para encarnar o agrorreformismo. Mesmo que existam teóricos, Dom Casaldáliga, talvez seja um teórico superior a ele, como pessoa física, o Stedley é o agrorreformismo que ele tem de pior. Então, a Pontifícia Universidade de Roma convidar essa figura para falar lá é um verdadeiro assinte ao Brasil. Ao Brasil, aos fazendeiros, ao progresso do Brasil e a todos nós. E ao Instituto Clínico Rei de Oliveira tem um prazer muito especial de ouvir a razão pela qual Dom Bertrand mandou essa filial mensagem e como é que ele fez o conceito ideológico dessa mensagem. Dom Bertrand,
Ouviremos agora a palavra de Sua Alteza, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que nos falará sobre a reverente e filial mensagem ao Papa Francisco. Venho o senhor Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Clínico de Oliveira, Dr. Michel Silveira, meus amigos, Dr. Frederico Viotti, senhores de For, minha senhora e meus senhores. O tema de hoje é um tema que para nós católicos nos é doloroso, que é exatamente esse tema que o Dr. Adolfo fez referência aqui. Eu devo falar aqui no Instituto Clínico de Oliveira, que tem exatamente um nome como homenagem àquele que foi o nosso precursor, aquele que nós queremos continuar a sua obra aqui no Brasil, que é o professor Clínico de Oliveira, que foi o grande defensor dos valores básicos da nossa civilização ocidental e cristã, que são a tradição, a família e a propriedade. São valores básicos. Um povo que não sabe de onde vem, que não tem tradições, ele é sujeito a todas as vais e vens, a todas as tiranias. Um povo onde não haja família, onde a família serve na base da sociedade, onde não há família, não há nação, não. E um povo onde não há propriedade, não há liberdade. A base da liberdade é exatamente a propriedade. E o professor Nicolau de Oliveira fez desses valores a defesa de a razão de ser sua vida, e foi considerado como o grande, por um orador que me precedeu aqui nesse ciclo de conferência, o professor Roberto Mattei, que é um historiador de fama mundial, fez uma conferência, aliás, brilhante a respeito de toda a problemática do Concílio Vaticano II, chamou, pôs como título de uma obra, que aliás creio que está à venda aqui, na entrada, O Cruzado do Século XX. De fato, foi a vida do Dr. Clínico de Oliveira foi durante todo o século XX. Ele nasceu em 1908 e faleceu em 1995. E foi uma vida de combate, e é o que nós pretendemos continuar. Uma das características que ele infundiu exatamente nos seus seguidores, dos quais nós honramos de ser, ele era grande amigo do meu pai, amigo de infância do meu pai, e depois, quando eu cheguei a uma certa idade, meu pai pediu ao professor Clínico de Oliveira que me orientasse política e culturalmente, também no ponto religioso, e eu me honro exatamente, não só de ser um membro da família imperial, mas de ser seguidor ideológico do professor Clínico de Oliveira. Um dos pontos que para ele era uma questão de honra era a questão da visão religiosa, a visão que nós somos católicos militantes. E se ele lutava em defesa desses valores, era fundamentalmente porque ele era um católico militante, e como católico ele via as ameaças que pesavam sobre a cristandade, e ele fez disso a razão de sua vida. Ele fundou esse movimento no Brasil, esse movimento desenvolveu-se no resto do mundo e teve uma influência que ninguém pode negar. Eu não me estenderei sobre isso, porque poderia falar a noite inteira sobre isso, ainda faltaria tempo. Mas queria chamar a atenção de uma característica, que era, e essa característica é fundamental por causa do tema que será tratado hoje, que eram as suas devoções. Quais eram as suas principais devoções? Ele insistia muito exatamente que nós, como católicos, nós temos que ser católicos verdadeiros. Não é ser católico a meias. Se é para ser católico, é preciso ser por inteiro. E quais são as principais devoções que um católico deve ter, segundo ele? Era, em primeiro lugar, a Deus Nosso Senhor. E isso se concretizava na devoção à Sagrada Eucaristia. A segunda grande devoção dele era a Santíssima Virgem. E a terceira devoção, e que ele, digamos, algo que era fundamental, era o papado. A figura do sucessor de São Pedro. Aquele que é o doce Cristo na terra, aquele que é o vigário do nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Ele tinha uma devoção incomensurável ao papado. E um respeito pelo papado, um respeito pela hierarquia católica. Ele nunca permitia, eu convivi com ele durante muitos anos, eu nunca vi alguém se referir a um sacerdote ou a um bispo como o Helder, o fulano, o ciclano. Se alguém dissesse o Helder, não, é Dom Helder Câmara, é Padre fulano, é Monsenhor ciclano, é o Papa
Pio XII, a sua santidade, Papa Pio XII, etc. Mas sempre fazer uma questão e um respeito incomensurável à sagrada hierarquia. E essa é uma característica, esse é que nós queremos manter na nossa luta, que nós vivemos em função da glória de Deus, da redação dos planos de Deus nesse mundo e dessas devoções. O primeiro livro da exposição Plínio de Oliveira foi exatamente em defesa da ação católica, que foi uma defesa à Sagrada Eucaristia, no momento exatamente que já começavam esses movimentos progressistas que tendiam a relativizar ao sacerdócio, relativizar a hierarquia. Livro que provocou uma polêmica naquele tempo, na década de 40, por uma polêmica, muitos bispos apoiaram e um bispo chegou a queimá-lo em praça pública. Dividiu o episcopado. Até que Sua Santidade o Papa Pio XII mandou uma carta de aprovação a esse livro. Portanto, se há algo que para nós uma questão de honra, é o respeito à Sagrada Eucaristia. E é a partir desse pressuposto que eu passarei a expor o tema de hoje. Nossa luta se caracteriza por ser uma luta como católicos, mas como leigos, na esfera temporal, mas defendendo, à luz da doutrina católica, os princípios básicos da sociedade católica. Defendendo desses princípios, desses valores, como eu fiz referência, estão a família e a propriedade. Esses dois valores, essas duas instituições, existem 7 mandamentos, são 6 mandamentos da lei de Deus defendendo esses valores. É o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 9º e o 10º. É honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. O 7º é não furtar, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. 6 mandamentos defendendo esses valores da lei de Deus. E se pode dizer que é um 7º, que é o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nesse amor de Deus, nós temos que saber amar a Ele não só enquanto ser infinito, todo-poderoso, criador do céu e da terra, mas também sabemos amar a boa ordem instituída por nosso Senhor Jesus, por Deus nosso Senhor na criação. E, portanto, nós devemos querer, por amor de Deus, a adequação das leis humanas, das instituições humanas à lei de Deus, à lei natural, ao direito natural. A lei natural, São Paulo diz, é aquela lei escrita pelo dedo de Deus na alma de todo homem. São aqueles, todo homem nasce sabendo, tem gravado no seu ser, que ele tem que respeitar os pais, que não pode matar, que não pode furtar, etc. Então São Paulo diz, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Mesmo o pagão, ele quando nasce, ele tem isso inscrito. Você pode dar N exemplos, até na própria natureza, de uma certa analogia a respeito disso. Os próprios animais, eles têm instintos, eles sabem o que eles podem fazer ou o que não podem fazer. Eu costumo dar um exemplo da minha infância. Nós morávamos numa fazenda de café, no norte do Paraná, e passeando pelos cafezais com o papai, nós éramos 12 irmãos. De vez em quando encontrávamos peles de cobra seca no cafezal. E pegávamos aquela pedra de cobra seca e jogávamos em cima do cachorro. O cachorro saía ganindo absolutamente desesperado. Ficava desesperado. O que explica que pega um desses cachorrinhos de madeira, aqueles chihuahuas, pequenino, vê um touro, ele enfrenta o touro. Ele vê uma cobrinha, pega um dogo alemão desse tamanho, vê uma cobrinha pequenina, sai espavorido. Os cavalos têm pavor de cobra. Quem é que ensinou isso ao cavalo? Quem é que ensinou isso ao cachorro? Foi Deus que pôs no seu ser algo pelo qual ele instintivamente foge da cobra. Assim também o homem tem no seu ser a lei natural impressa. E, portanto, esse ponto para nós é uma questão de honra. O respeito ao direito, à lei natural, o respeito ao direito natural, o respeito aos 10 mandamentos da lei de Deus.
Aliás, uma coisa que não se comenta suficientemente: qual foi a primeira Constituição da história? Tu não fala Magna Carta João Sem Terra. Não foi, não. Primeira Constituição que houve na história foi do rei Santo Estevão, da Hungria, que logo depois converter-se, pois como lei fundamental da Hungria, Constituição da Hungria, os 10 mandamentos da lei de Deus. E Santo Agostinho, na Cidade de Deus, sugere exatamente esse pensamento. Imagine uma cidade, uma região, uma nação, em que os povos respeitam os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveriam? Absolutamente nada. De onde, olhando aqui, eu vejo um juiz aqui na primeira fila, muito amigo nosso, que concorda inteiramente com o que eu estou dizendo. Uma das obrigações nossas como católico, é desembargador, não é juiz, uma obrigação nossa como católicos é querer a adequação da lei, das leis humanas à lei de Deus. De onde o fato de nós sermos absolutamente contra, eu vou chocar talvez algumas pessoas aqui dentro, a ideia do Estado laico. O Estado não tem o direito de ser laico. Assim como os homens individualmente devem respeitar a lei de Deus, assim também a nação, que é o conjunto dos homens, tem a mesma obrigação de respeitar a lei de Deus. E uma lei que contraria a lei de Deus é uma lei iníqua, uma lei que não se tem o direito de obedecer, que em consciência tem essa obrigação de combater contra. Não se pode achar, não, é um fato consumado, no Brasil o divórcio é um fato consumado. Não. Nós não podemos nos conformar com isso. Eu acho muito... Tem uma coisa que não se entende. Porque os revolucionários queriam sempre mais e mais no sentido liberal de destruição da lei de Deus. E nós, os católicos, já vão se adaptando e a chegar a aceitar entre os católicos o princípio do Estado laico, que é um Estado condenado. Eu tenho aqui, se alguém quiser, tem citações de vários papas condenando categoricamente o Estado laico. O Estado não tem o direito de ser laico. O Estado tem obrigação de respeitar a lei de Deus e honrar a lei a Deus. Antigamente, as igrejas católicas tinham a torre mais alta. Quando passava a procissão, as tropas prestavam honra ao Santo Sacramento. Quando passava um padre levando o viático na rua, o próprio rei, vendo o sacerdote levando o viático, fazia questão de acompanhar o viático, porque ali estava aquele a qual ele está a servir, seu serviço. Mas, como príncipe, eu me alegro em repetir sempre esse ponto. O Papa Pio IX, na encíclica Quanta Cura, afirma taxativamente: o poder foi dado aos reis, aos príncipes, não principalmente para administrar os seus povos, mas como finalidade principal sustentar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque, de fato, que interesse maior poderia ter um rei, um chefe de Estado, um presidente da República, se quiserem, do que ter um povo virtuoso? Não haveria interesse maior. Os problemas da sua nação todos se resolveriam. Quais são os grandes problemas do Brasil hoje? São fundamentalmente problemas morais, resultantes do quê? Da falta de religião. Esse é o princípio absolutamente fundamental. Quando nós rezamos o Padre Nosso todo dia, na primeira parte do Padre Nosso está, por assim dizer, o resumo da vida de um católico. Para nós que estamos no céu, santificado seja o vosso nome, que é a primeira finalidade do homem é a glória de Deus. Venha a nós vosso reino, que nós temos que adaptar ao mundo atual, fazer desse mundo o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí eu resumo. Só que o pessoal reza mecanicamente para o nosso e não se lembra disso. Dessa boa ordem, posso por Deus, na criação, decorrem alguns direitos que são fundamentais, são direito natural. Quais são os principais direitos? Primeiro, o direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação, à cultura, o direito ao salário justo e familiar, o direito à propriedade, o direito à prática da verdadeira religião, etc. São alguns, eu me recordo alguns manuais de sociologia católica
havia uma enumeração, creio que eram 11 direitos fundamentais. Isso eu estudei quando estava estudando os jesuítas, não recordo exatamente o número, mas a ideia que eu tenho eram 11 direitos fundamentais que todos os homens têm que ter uma decorrência do quê? Da boa ordem pós-prodeu na criação. Esses direitos não são uma concessão do Estado. São direitos que antecedem ao Estado. O Estado não tem o direito. Eu me lembro que fiz uma palestra há um tempo em Belo Horizonte sobre esse ponto, sobre a questão da reforma agrária, e havia um repórter da revista Carta Capital que depois saiu um artigo indignado com minhas afirmações, porque eu afirmei que o Estado não tem o direito de legislar seu bel prazer sobre a propriedade. Que a Constituição brasileira, quando legisla sobre reforma agrária, sobre vários outros pontos, é ilegal. Não tem legitimidade. Mas, entrando diretamente na questão da propriedade e do paz no campo, o que é, no caso concreto, minha especialidade, é o ponto em que nós nos sentimos perplexos com o que aconteceu. Sobre a questão da propriedade, como eu disse, a propriedade é garantia da liberdade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Está na doutrina católica, isso é claríssimo, tem vários documentos pontifícios sobre isso. E o que é propriedade? Leão XIII define de uma forma magistral na Rerum Novarum: trabalho acumulado. Eu trabalho o dia a dia, o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Eu acumulo esse algo a mais dia após dia. Isso é meu. Tem 2 mandamentos garantindo esse direito. Não tenho direito nem de cobiçar as coisas alheias. Aí está a fonte da propriedade. É simples. Simples como a água do pote. Trabalho acumulado. Entretanto, em todos os países em que o comunismo se estabeleceu, o primeiro passo foi abalar a propriedade. E, sobretudo, a propriedade no campo, a propriedade rural. Primeiro passo em todos os países foi a reforma agrária. Assim foi na Hungria, assim foi na Rússia, assim foi na China, assim foi em Portugal na Revolução dos Cravos, assim foi em todos os países do leste europeu, em todos os países foi a questão da reforma agrária. E aqui eu me permito citar alguns textos confirmando isso, alguns textos comunistas. Começo com Liu Shaoqi, secretário-geral do Partido Comunista Chinês. A reforma agrária é uma luta sistemática e feroz contra o feudalismo. Seu objetivo não é dar terra aos camponeses pobres, nem aliviar sua miséria. Esse é um ideal de filantropos, não de marxistas. Che Guevara. A base das reivindicações sociais que o guerrilheiro deve levantar será a mudança da estrutura da propriedade agrária. A luta deve desenvolver-se, pois, continuamente sob a bandeira da reforma agrária. O Manifesto de Marx e Engels, 1848. Os comunistas podem resumir a sua doutrina nessa única expressão: a abolição da propriedade privada. Fernando Henrique Cardoso. Os assentamentos feitos até 1994, cerca de 40 mil abandonaram suas terras, enquanto as demais permaneciam na condição de assentados, vivendo total ou parcialmente às custas do programa de assistência do governo, porque não há nenhum assentamento independente. A questão agrária não é, portanto, apenas econômica. Ela é, sobretudo, social e moral, para corrigir as estruturas de relações iníquas herdadas da época colonial. Portanto, é questão ideológica. Esse é o Fernando Henrique, tanto agora, diz, é oposição. Luiz Inácio Lula da Silva. Não pensem que eu não acordo de madrugada pensando numa reforma agrária radical e numa distribuição de renda justa. Dom Tomás Balduino, presidente, fui até pouco tempo atrás, presidente da Comissão Pastoral da Terra. Pedimos a Deus ajudar o Lula a acabar com as maldições dos transgênicos, do latifúndio, do agronegócio e do trabalho escravo. E MST. Aí chegamos no João Pedro Stedler. As ocupações e outras formas massivas de luta pela terra
vão educando as massas para a necessidade da tomada do poder e da implantação de um novo sistema econômico. 2 pontos, o socialismo. E ainda põe interrogação, pronto, exclamação. Isso está no documento básico do MST. Se alguém quiser o documento, eu tenho, posso mostrar quem quiser. Portanto, o que eles querem não é tanto guerra também, mas o que eles querem é estabelecer no Brasil um regime socialista, um regime comunista. E depois vão ver como ele sustentou isso agora com o convite que ele recebeu. Infelizmente, para nós é doloroso dizer, essa é a bandeira sistemática da esquerda católica. Que de católico tem muito pouco e de esquerda tem muito. Desde a década de 50, nós ouvimos o mesmo realejo. Ou se faz uma reforma agrária radical, ou terá uma explosão social. O que eu vou citar aqui não é invenção minha. Está aqui, quem quiser, um documento da CNBB, tirado do site da CNBB, um documento chamado A Igreja à Questão Agrária no Início do século XXI, que é o documento mais radical que eu já vi sobre a questão agrária na minha vida. Nem o Partido Comunista tem um documento tão radical a respeito do problema da terra quanto esse documento da CNBB, que felizmente não foi aprovado. Mas está no site da CNBB, tem o folheto da CNBB com esse documento, está dito textualmente, como eu lerei daqui a pouco, que esse documento não foi aprovado, mas já é documento de estudo para as comunidades eclesiais de base. Mas as comunidades eclesiais de base é exatamente esse nome de soviética. Isso não sou eu que estou dizendo, é o bispo Tacuarembó, no Uruguai, que disse a inspiração das comunidades eclesiais de base são os soviéticos comunistas. E agora eu cito, tirado aqui, não, deixa aqui. Então, todos aqui tirados desse documento aqui textualmente, todo histórico da luta pela reforma agrária. 1950, Carta Pastoral de Dom Inocêncio Engel, bispo de Campanha, em Minas Gerais. O título da pastoral: Conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma agrária. Peletiano Reforma Agrária. 1960, bispo de São Paulo se pronunciou a respeito do projeto de reforma agrária em curso no Estado. Dizem: ou se tem o bom senso de aceitar um projeto de revisão agrária com medido razoável conduzido por um governo democrático, não demagógico, ou virá a revolução agrária para a qual já há balões de ensaio em nosso país. Nessa ocasião, exatamente, o professor Pínico de Oliveira, com a colaboração de um economista e 2 bispos, lançou um livro que foi um best-seller, Reforma Agrária e Questão de Consciência, mostrando qual era a doutrina católica sobre a questão agrária e como nós temos a obrigação de nos opor à reforma agrária. Por quê? Porque a reforma agrária passou a ter um sistema, uma conotação absolutamente inaceitável. O professor Pínico de Oliveira explica muito bem esse aspecto. Porque o que seria reformar uma casa? Reformar uma casa a casa é boa, a gente está um pouco velha, a gente pinta, a gente conserta uma parede, a gente tem uma rachadura, se manda se reforçar, etc. Isso é uma reforma de algo bom. Mas eles entendem a reforma agrária como uma coisa diferente. É um confisco, uma desapropriação, que é praticamente confiscativo, que depois paga um título da livre agrária, não vale nada, para redistribuir, fazer um tabuleiro xadrez minifúndios da famosa agricultura familiar, agricultura de subsistência, que às vezes é um verdadeiro absurdo. Porque se toda a agricultura brasileira fosse apenas de subsistência, quem é que alimentaria as cidades? E assim poderia dar muitos exemplos sobre isso. Esse livro, lançado exatamente pelo professor Pínico de Oliveira na ocasião, foi um best-seller e foi um marco, um ponto de referência para todos aqueles que defendiam o sagrado direito de propriedade. Eu digo sagrado por quê? Porque está baseado em 2 mandamentos da lei de Deus. 1963, mensagem da Comissão Central da CNBB afirma, aspas, o direito natural do homem à propriedade e sua desapropriação por interesse social não contraria a doutrina social da Igreja, mas é uma das formas viáveis de realizar na atual conjuntura a função social da propriedade rural, que é sempre a pretexto função social. Quando no compêndio
da doutrina social da Igreja, publicado recentemente, está claro: a primeira função social de qualquer propriedade é atender os interesses do seu proprietário, da sua família. Depois, é claro, da sociedade toda. Ninguém vai imaginar um latifúndio, o sujeito não vai cultivar nada, etc. Claro. 1963, Medellín, na Colômbia. Os bispos colocam como centro de suas atenções os pobres, vítimas das injustiças sociais no continente. Sempre vai essa realeza das injustiças sociais. Não vou dizer que não haja. Mas não é, a solução não é a reforma agrária. No primeiro período, diz esse documento, os bispos apelam para o bom senso dos fazendeiros católicos para que se antecipem à revolução comunista. Sempre ameaça. Ou os fazendeiros cedem nos seus direitos, ou vem uma revolução comunista, ou realejo. No segundo período, os bispos dirigem-se primordialmente aos trabalhadores, propondo que eles se tornem os protagonistas da sua história. Quer dizer, trabalhadores univos contra a atual situação, a atual conjuntura, a atual estrutura agrária. Denunciam também com veemência a violação dos direitos dos povos dos campos. Os bispos colocaram como centro de suas atenções os pobres, vítimas das injustas relações sociais do continente. Não quer dizer que não haja injustiças, mas depois eu vou citar um texto, Leão 13, que mostra qual é a origem das injustiças que há. 1970, Comissão Episcopal Nordeste. Já não era o apelo à caridade cristã dos proprietários, mas sim uma denúncia das injustiças que se cometiam com os pobres e da esdrúxula estrutura agrária que permitiu a criação de imensos latifúndios com incentivo governamental na Amazônia. De fato, o governo militar favoreceu a formação de propriedades na região amazônica, na região que era chamada da Sudã. Mas ninguém ia, um fazendeiro do Rio Grande, ninguém ia para a região fronteira agrícola, no fundo da região amazônica, para ter um sítio de 10 hectares. Como é que colonizou aquela região? Todo aquele chamado Nortão do Mato Grosso. Eu Fausto Borsato, vários estão aqui, conhecem bem essa região, eu conheço também, já estive várias vezes lá. Foram os gaúchos, paranaenses, catarinenses, que tinham famílias numerosas, tinham 100, 200 hectares no Rio Grande, 8, 10 filhos, e queriam desenvolver-se. O que eles fizeram? Venderam uma fazenda de 100 hectares no Rio Grande e compraram uma fazenda de 5 mil no Mato Grosso. E hoje essas regiões, que são Sorriso, Lucas Rio Verde, Sinop, Alta Floresta, Campo Nova Parecis, etc., são considerados celeiros do Brasil. E são, do ponto de vista social, das regiões de mais alto IDH, Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. Pessoas, amigas nossas, vieram lá recentemente, ficaram impressionantes, não se via pobreza lá. E as regiões, já são 2, 3 gerações lá, naturalmente algumas fazendas se dividiram, outras continuam grandes, etc. Isso faz com naturalidade. Vai na lei da oferta e procura, vai nas famílias numerosas, as famílias que vendem, que compram. É preciso dar liberdade, não pode haver. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, deixou essa afirmação muito clara. Nós não necessitamos de um Estado que queira regulamentar toda a nossa vida. Isso é textual do Papa Bento XVI. Então, a Comissão Episcopal da Latifúndio com incentivo governamental da Amazônia, e foi muito bom, graças a isso. Hoje em dia, essa região está toda explorada. Não, a floresta amazônica está sendo destruída com isso. Isso é outro mito que não tem nenhum fundamento na realidade. Estudos da Embrapa mostram que da Amazônia legal, 86% da Amazônia está intacta. Está exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil. E do estado do Amazonas, 97% do estado do Amazonas está como estava quando Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui. Isso é um estudo da Embrapa, com fotografia de satélite, uma impressão perfeita. Bom, continua a Comissão Episcopal do Regional Nordeste. A Igreja deixou de focalizar o perigo comunista e se colocou ao lado dos índios, dos poceiros, dos peões e dos que os apoiavam para esclarecer nos seus legítimos direitos, que é da comunidade eclesiástica de base. Dom Pedro Casaldário, isso aí é do documento da CNBB,
No dia de sua ordenação, publicou uma carta pastoral sobre os abusos contra índios, poceiros e peões. Os bispos do Nordeste, três pastorais: ouviu os clamores do meu povo, e Juca Pirama, o índio aquele que deve morrer, marginalização de um povo, grito das igrejas. Novas denúncias de violações dos direitos poceiros, invasão de terra indígena, trabalhadores submetidos a condições de escravidão. Aí tem outro problema indígena, que é um outro capítulo, que também não tem nenhum fundamento. Porque os índios, a primeira coisa é a seguinte: eles sempre foram nômades, eles nunca tiveram noção de direito de propriedade e nacionalidade. São nômades. E se for partir do princípio que nós invadimos, nós temos todos em voltar para a Europa, ou para o Japão, ou para qualquer outro país. 1975 foi aprovado pela CNBB de se criar uma comissão da terra textual do CNBB, que na quantidade de organismo de caráter oficioso ligado à linha missionária da CNBB surgiu a Comissão Pastoral da Terra. 1980. A partir dos anos 80, a Comissão Pastoral da Terra, com apoio de muitas igrejas particulares, tem animado os trabalhadores e trabalhadoras, já vem a história que tem trabalhadores e trabalhadoras, porque eles são trabalhadores, a se organizar em movimentos autônomos, como o MST. Portanto, está confessado nesse documento da CNBB que o MST nasceu da Comissão Pastoral da Terra, o MAB, que é o Movimento Atingido pela Barragem, o MPA, que eu nem sei o que é, e o MMSI também não sei o que é. 1980, o documento da Igreja Problemas da Terra da 18ª Assembleia Geral da CNBB foi a expressão do amadurecimento da consciência dos bispos sobre a realidade do povo do campo. A novidade do documento foi a distinção feita entre terra de exploração e terra de trabalho. Terra de exploração é a terra de que o capital se apropria para crescer continuamente. Terra de trabalho é a terra possuída por quem nela trabalha. Então a tese é a terra de quem trabalha. Não pode haver proprietário. Apenas o pequeno proprietário é quem está trabalhando. Mas no PRONAF ninguém sabe disso, que é o Programa de Assistência Social do governo. Não se comenta esse aspecto. O agricultor familiar está proibido de ter empregados. Se ele tiver empregados, ele já não está encaixado no famoso PRONAF que não se fala. Quando houve esse documento, a Igreja Problema da Terra, o Dr. Plínio Correia de Oliveira publicou um livro também que está intitulado, ainda tem vários, seria longo elenco, dá o elenco de todas as obras do Dr. Plínio durante esse período, mas um livro que marcou também a época, quer dizer, sou católico, 2 pontos, posso ser contra a reforma agrária? E ele prova que não só pode, mas tem a obrigação de ser. 1986, campanha da fraternidade, terra de Deus, terra e irmãos. Continua 2003. Os bispos encaminham o país para a luta de classe e a revolução social. Textual daqui. Conselho Permanente da CNBB declara a reforma agrária necessária e quer impor ao país um novo tipo de estrutura fundiária. Numa indevida intromissão... isso aqui é do manifesto da TFP. Bispos encaminham o país para a luta de classe e a revolução social. Conselho Permanente da CNBB declara a reforma agrária necessária e quer impor um novo tipo de estrutura fundiária numa indevida intromissão nos assuntos temporais. A CNBB, e aí vem a questão que vem da CNBB, a CNBB afirma, nessa ocasião, receber com satisfação a notícia de que o governo pretende lançar brevemente um novo PNA, Plano Nacional de Reforma Agrária. Nota da CNBB divulga, no dia seguinte a uma reunião dos cardeais, arcebispos, bispos e sacerdotes, na residência do Sr. José Sarney, presidente do Senado, com 19 senadores, diversos políticos, o próprio presidente Lula, reunião na qual, segundo o noticiário, tratou largamente a reforma agrária. Na nota episcopal se afirma que ter enorme relevância a estreita integração entre o mutirão da CNBB pela superação da miséria e da fome, o projeto Fome Zero e o Plano Nacional de Reforma Agrária.
mais uma vez, o realejo. 2005. Apelão. Tem? Isso foi 2003. 2005. Está na CNBB. A realidade do campo a ser assumida por bispos e pastores de diversas igrejas. Em 2006, os pobres possuíram, título do documento da CNBB, os pobres possuirão a terra. Pronunciamento de bispos e pastores sobre a terra. Assinado por 10 pastores sinodais da Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil, 12 bispos anglicanos, 5 bispos católicos, uma bispa metodista, 5 bispos e uma bispa metodista e 84 bispos católicos. Isso tudo é tirado desse documento aqui. 2010, a campanha da fraternidade, economia e vida. A participação efetiva das igrejas no plebiscito popular para que o povo se pronuncie sobre a necessidade de estabelecer um limite para a propriedade da terra. Aliás, ontem eu vi no site da CNBB, volto a insistir em que seja feito um plebiscito popular para estabelecer o limite da propriedade da terra. Que valor tem um plebiscito desse? Primeiro, o seguinte, para que estabelecer limite? Deixe a lei da oferta e procura. Não há esse problema. Mas o plebiscito é manipulado, etc, e com toda a CNBB, toda a estrutura da CNBB por trás. 2010, campanha de fraternidade? Não. 2010, mais uma vez. É isso aqui. A igreja, a questão agrária no início do século XXI. Como eu disse, é o documento mais revolucionário que eu já vi sobre esse tema. Aliás, esse documento está na Santa Sé, porque eu pessoalmente levei isso aqui na Secretaria de Estado, mostrando o absurdo que é esse projeto revolucionário. No site da CNBB, que eu vi ontem, tem uma notícia do dia 26 de novembro de 2013. Afirma que o estudo, a igreja, a questão agrária no início do século XXI, que, quando foi apresentado na reunião anual dos bispos, em 2010, não foi aprovado, graças a Deus, por uma boa oposição de um bom número de bispos. Em 2011, mais uma vez, tentaram aprovar, a Comissão Central da CNBB tentou aprovar, mais uma vez não foi aprovado. 2012 não foi aprovado, 2013 não foi aprovado. Então agora, o que encontra no site? O estudo 99, a Igreja, a Questão Agrária no início do século XXI, publicado em 2010, será novamente apresentado aos bispos para possível aprovação como documento da CNBB no seu conjunto. O estudo é uma atualização do trabalho da Igreja de 1980 até hoje, intitulado A Igreja e Problemas da Terra. Mas e depois consta no site da CNBB que esse documento foi enviado. Não foi aprovado, mas foi enviado para todas as comunidades eclesiais de base para ser estudado, porque esse aqui é o ideal que eles querem para o Brasil. Isso aqui é um regime no qual o princípio do direito de propriedade está absolutamente relativizado. E fala então sobre a questão dos povos das águas, povos dos mangues, os povos dos rios, os povos os índios, etc. E eles são os verdadeiros. É um documento totalmente revolucionário. Quais são os pretextos que eles dão para a reforma agrária? São vários, mas eu os resumo em 4. Primeira coisa que eles dizem, que aliás é o que diz o Fernando Henrique também, resolver o problema da injusta distribuição da terra no Brasil. Qual a nossa resposta? É que a distribuição da terra no Brasil é boa. Eu vou dar um argumento. Os Estados Unidos da América do Norte são um pouco maior que o Brasil. Eles têm 1.200.000 proprietários rurais. O Brasil tem 5.500.000 proprietários rurais. Pequenos, médios e grandes vivendo em harmonia. E nunca houve o caso de uma invasão de uma fazenda no qual os empregados tomassem partido dos invasores. Sistematicamente, quando há uma invasão de uma fazenda, os empregados tomam partido do patrão. Portanto, não há clima de revolta social. Segundo argumento, resolveria o problema do desemprego. Hoje, o agronegócio garante 37% dos empregos no Brasil. Agora não se publica, mas em 2003
No ano agrícola 2003-2004, o ministro da Agricultura daquele então, Roberto Rodrigues, deu uma estatística impressionante. Naquele ano, foram criados 1.300.000 empregos novos graças ao agronegócio. Então, o que está empregando no Brasil? É o agronegócio. E, hoje em dia, no campo, qualquer pessoa que tenha conhecimento das coisas do campo sabe, falta mão de obra. Aliás, falta mão de obra por culpa do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, com a famosa Bolsa Família. Porque as pessoas não querem mais trabalhar. Por trabalharem, eles perdem a Bolsa Família. Se trabalhar com carteira assinada, ele perde a Bolsa Família. Se trabalhar sem carteira assinada, o fazendeiro é acusado de trabalho escravo. E agora já foi aprovado até o PEC, no qual onde houver trabalho escravo, a terra não é desapropriada, a terra é expropriada, quer dizer, confiscada. Terceiro argumento que eles dizem: a estrutura agrária atual não cumpre a sua função social. Nós afirmamos, cumpre e cumpre muito bem. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. A produção agrícola no Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Os preços dos alimentos, graças ao progresso da agricultura no Brasil, caíram de 50% de 1975 a 2010, em valores absolutos. Caíram de 50%. E são 37% dos empregos. O quarto argumento que eles dão, não. O problema que resolveria o problema da injusta, da má distribuição de riqueza no Brasil. Bom, esse é o único ponto que eu estou de acordo. Existe uma péssima distribuição de riqueza no país. Porque há um que fica com o parto-leão, que é o Estado. Se for contar os 37% ou 38% de impostos, mais multa, mais loteria, mais o que o Estado devia dar e que não dá, então a pessoa tem que ter um plano, tem que pagar o SUS, mas tem que pagar um plano de saúde também. Os economistas calculam chegar a praticamente 60%. Aí contra isso ninguém fala. Contra os impostos escorchantes que pesam sobre a população brasileira, ninguém fala. Tinha um documento que eu queria respeitar. Uma casa popular, por exemplo, 49% do valor dessa casa popular são impostos. Isso ninguém fala. Aí sim tem uma injustiça. Ora, como foi dito, a reforma agrária contraria diretamente a doutrina católica, viola o direito de propriedade, o direito natural e 2 mandamentos da lei de Deus. Vamos ver o que diz a igreja agora. Quais são os documentos da igreja sobre a questão da propriedade. O Papa Leão XIII, na regra Novara, mais uma vez: a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles mesmo que se quer socorrer. Contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Continua o Papa: fique bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer para todos os que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. Essa é a doutrina de sempre da Igreja. Poderia citar dezenas de documentos pontifícios dizendo isso, mas esse é um dos que eu mais expressivo encontrei. Mas não, são documentos dos papas antes do concílio. Alguém vem me dizer: pô, tá bom, então vamos ver. João Paulo II: ao Estado cabe o dever principalíssimo de assegurar a propriedade privada para a propriedade particular por meio de leis sábias. E o que diz João Paulo II quando esteve aqui no Brasil? 3 documentos. Ele lembrou, em 1991, o ensinamento já explanado por Leão XIII. Diz textualmente João Paulo II, tirando Leão XIII: nem a justiça, nem o bem comum consentem em danificar alguém, nem invadir sua propriedade sob nenhum pretexto. Fixem bem a ideia da invasão de propriedade, porque daqui a pouco nós vamos entrar nisso, na questão dos TED e do que foram recebidos na Santa Sé. Em 1991, quando João Paulo II esteve aqui no Brasil, ele voltou a afirmar: a Igreja não pode estimular
inspirar ou apoiar iniciativas ou movimentos de ocupações de terra, quer por invasões pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas. Mais um, para ficar bem claro. 2002. Ao receber os bispos da Regional Sul 3-4, aspas, João Paulo II também, para alcançar a justiça social se requer muito mais do que a simples aplicação de esquemas ideológicos originados pela luta de classes, como, por exemplo, através da invasão de terras. Já reprovado na minha viagem pastoral de 1991, ou de edifícios públicos ou privados. Está claríssimo, a doutrina católica está claríssima. O compêndio de doutrina social da Igreja, elaborado pelo Conselho Pontifício Justiça a pedido de João Paulo II, também volta a afirmar os 3 valores básicos de uma sociedade socioeconômica sadios: propriedade privada, livre iniciativa e princípio de solidariedade. E o compêndio é muito claro. O compêndio diz: o homem, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, pelo fato de ser ter criado a imagem e semelhança de Deus, ele é livre e inteligente e não necessita de um Estado que esteja dizendo continuamente o que ele deve fazer ou não deve fazer. Desses princípios surge a livre iniciativa, surge, explica o compêndio da doutrina social da Igreja, a propriedade privada e, com insistência também, o princípio de solidariedade. Contrafato com argumentos. Todas as reformas agrárias que já houve na história fracassaram. Não há uma reforma agrária. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer economista, agrônomo, sociólogo, o que for, que me apresente o caso de uma reforma agrária na história do mundo tenha dado certo. Não há. E o Brasil é a prova estrondosa disso. Nós temos no Brasil, como disse, alimenta 1 bilhão de pessoas. Para isso, são cultivados atualmente cerca de 50 milhões de hectares em agricultura anual e mais uns 15 milhões de hectares na agricultura perene, daria 65 milhões de hectares. O Brasil tem 88 milhões de hectares de reforma agrária. Qual o resultado? O Lula se vangloriava das cestas básicas para os assentados. Porque nem o suficiente para, nem a própria subsistência eram capazes. É o maior fracasso da história. E são gastos bilhões de reais todo ano nessa maldita reforma agrária. Eu cito um último texto de Leão XIII. Alguns professam a opinião assalgarizada de que a questão social, no que se diz, como se diz, é somente econômica. Ao contrário, porém, a verdade é que ela é principalmente moral e religiosa. Por esse motivo, deve ser sobretudo resolvida em conformidade com as leis da moral e da Igreja. Quer dizer, o problema é moral e religioso. E eu volto ao princípio de Santo Agostinho. Imagine uma cidade, uma região, uma nação, que todos cumprem 10 mandamentos. Que problema haveria? Seria o que nós rezamos Padre Nosso todo dia. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seria fazer deste mundo o que está nos planos de Deus Nosso Senhor, de que nós fizermos nesse mundo uma antecâmara do céu. Qual não foi a nossa perplexidade e nossa consternação ao tomar conhecimento exatamente que a Academia Pontifícia de Ciências realizou em Roma, nos recintos do Vaticano, um seminário sobre a emergência das pessoas socialmente excluídas. E para participar desse evento, havia convidado do Brasil, nem mais nem menos que João Pedro Stedley, que é o maior estimulador, e nós vamos ver as afirmações dele nessa ocasião, das invasões de terra, da violação da propriedade privada e da instauração do regime comunista. E da Argentina, bom, como representante do MST oficialmente e da Via Campesina, com despesas pagas pelo Vaticano. E diz o Stedley, aí nós não temos, ninguém tem nenhuma confirmação, que foi por indicação do pessoal do Papa Francisco. Diz ele, numa fita gravada, nós temos uma gravação. E da Argentina, convidado um advogado chamado Juan Grabois,
líder do movimento, não MST, mas MTE, Movimento dos Trabalhadores Excluídos, que são famosos cartoneiros, que é uma espécie de MST argentino, e que é um tipo mais radical ainda que o Stedley. E o Juan Grabois, nós vamos ver o que ele afirma, quais são as afirmações dele, foi que ele fez a palestra de abertura desse simpósio, nos recintos do Vaticano. E para completar a nossa consternação, Francisco I gravou um vídeo. Aqueles que quiserem, nós temos toda a documentação, apoiando a Via Campesina, do qual o MST é um braço. A Via Campesina, como todos sabem, ou talvez não saibam, é uma internacional subversiva com sede na Indonésia, do qual o MST é um braço. Se quiser alguma prova, só procure na internet Via Campesina. E pode se funchar um pouco, chega lá na sede. Indonésia. A internacional subversiva com eles que estão por trás do MST, de todas essas bandalheiras que invadiram aquelas terras da Aracruz no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio Grande do Sul, que fizeram todas essas badernas. Esse o MST é responsável, não sei quantas mortes já no Brasil, quantas torturas fazendeiras, policiais degolados, etc. Eles são convidados como representantes do Brasil para discutir a questão dos excluídos. E tem um vídeo de apoio à Via Campesina, no qual o Papa Francisco termina dizendo: sigam adelante, continue na sua luta, e aos cartoneiros argentinos, ao MTE argentino. São dois vídeos, um para os MTE e outro para o MST Via Campesina. E depois disso ainda tive uma prolongada reunião com o cardeal Turkson, presidente do Conselho de Justiça e Paz, Conselho de Justiça e Paz. E, para completar, a Rádio Vaticana dedicou um programa de comemoração dos 30 anos do MST. Vamos ver agora o que tem nesse documento. O que foi dito nessa ocasião um pouco. Isso é que está na carta, na reverente filial mensagem que nós mandamos à Sua Santidade, o Papa Francisco. Primeiro, dirigente nacional do MST aproveita do seminário convocado por organismo da Santa Sé como tribuna para insuflar a luta de classe. O senhor João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, representante da Via Campesina, que é esse movimento da Indonésia, para participar como observador no seminário organizado na referida Academia Pontifícia de Ciência em Roma, sobre a emergência das pessoas socialmente excluídas com despesas pagas, segundo declarou o Papa. Logo a seguir, João Pedro Stedley proferiu uma palestra num teatro, chama Teatro Ocupado, um teatro ocupado pelos que sem terras em Roma, para militante da outra esquerda altermundialista, italiano, Teatro de Roma. Na palestra reproduzida pela agência noticiosa Adista, eles fazem apologia dos seus métodos ilegais. Segundo ele, a estrada das mudanças pela via institucional parece decisivamente bloqueada. E até gabou que tudo que o MST tem conquistado no decurso dos seus 30 anos de vida é devido à prática das ocupações de massa, que é exatamente o que foi condenado por João Paulo II, etc. E o que tem criado essa desordem e segurança jurídica no campo brasileiro, com todas as consequências nós sabemos. Continua. No atual contexto histórico, a correlação de forças, ele reconhece, de força a nível de luta de classe é bastante desfavorável à classe dos trabalhadores, ou seja, as esquerdas que usurparam a representatividade do setor operário. Stedley afirma, inclusive, que o mundo vive um período de refluxo do movimento de massa. Isso é verdade. Hoje ainda vi um documento da UOL, uma pesquisa feita pela UOL, que a pergunta é: se não tivesse havido o movimento 64, o Brasil seria um país comunista? No site da UOL, 92% responderam que sim, o Brasil hoje seria comunista. Portanto, vejam o refluxo da esquerda. E aí tem outra, não sei quanta estatística provando exatamente esse refluxo. Mas o que ele diz a respeito? As
condições da luta de classes resultam mais difíceis. As massas percebem a impossibilidade de uma vitória e se voltam para trás. Isso diz o Stedley. Então, qual é a solução? Ele afirma que essa falta de apoio popular não deve desencorajar as forças da esquerda. Continua. Apelando para a escola dos marxistas históricos britânicos, ele espera que o atual período de refluxo seja também um período de resistência, prelúdio de um novo processo de retomada. Quer dizer, ele espera retomar a luta. E continua. Poderá levar alguns anos. Deverá servir para aprender as lições da luta de classe no decurso do tempo. O MST deve aproveitá-lo para a sua formação política, valorizando e estudando Marx, Lenin, Gramsci, mas também os brasileiros Paulo Freire, Josué de Castro e tantos outros. Quer dizer, esse é o ideal do MST. E esse é o homem que foi convidado, e essa palestra foi feita em Roma. Stedley concluiu: é preciso que a classe trabalhadora se reúna em nível internacional. Depois é preciso reunir todos os movimentos sociais do mundo em um outro espaço de confrontação com o capital financeiro internacional. Dessa forma, continua Stedley, a luta de classes será mundial. E, portanto, quando começar a fase de ascensão, será assim em toda a parte, e a terra tremerá. Esse é o ideal deles, pregado em Roma, por ocasião desse simpósio, promovido, infelizmente, pela Academia Pontifícia de Ciências. Ele continua: gabando-se de ter conseguido motivar que o Vaticano nos ajude com a via campesina e como movimentos sociais a organizarmos no próximo ano diversas conferências. Quer dizer, que contava com o apoio do Vaticano para diversas conferências. E ele espera que se estabeleça de agora em diante um diálogo maior com o Vaticano, do Vaticano com os movimentos sociais, cujo resultado seria, em nossos países, que as igrejas locais ouçam os povos e não o núncio apostólico, que é um burocrata a serviço não sei de quem. Porque eles fazem pouco caso do núncio apostólico. Por isso que a Santa Sé entra diretamente em contato em relação com os movimentos sociais, quer dizer, com o MST. Bom, como todos sabem, o MST, a Via Campesina, todos conhecem, basta ver os jornais, televisão, para saber o que é o MST. É um movimento criminoso, um movimento subversivo. E os tais sem terra não são sem terra coisa nenhuma. São todos agitadores pagos para invadir terras. Algum tempo atrás, a Folha de São Paulo publicou na primeira página uma fotografia de um grupo sem terra, 2, 3 anos atrás, não recordo, de um grupo sem terra que invadiu uma fazenda de manhã, todos trabalhadores, muito esforçados. Estavam todos trabalhando, estava uma linha de trabalhadores com uma enxada e começando a preparar a terra. Não tinha um segurando a enxada do lado certo. Bom, eu passo agora ao argentino. Vamos ver a radicalidade desse homem. O líder cartoneiro argentino considera que a propriedade é um roubo e sonha com um socialismo fortemente planificado. Vamos ver o que ele diz. E aí nós dizemos na carta, nós dizemos o seguinte: é de admitir, entretanto, que Vossa Santidade não tenha conhecimento dos fatos delituosos envolvendo a via campesina no Brasil e que as palavras sigam adelante não passem de uma estilizada forma contínua para concluir a saudação. Porém, seja-me permitido dizer, com todo respeito, a nossa perplexidade seria maior na eventualidade de que Vossa Santidade não saber perfeitamente quem é Juan Grabois, argentino militante da esquerda peronista, da esquerda popular peronista. Articulador da rede dos cartoneiros, os catadores de papéis de Buenos Aires, no chamado Movimento dos Trabalhadores Escolhidos, bem como um dos fundadores da Confederação dos Trabalhadores da Economia Popular,
Esse advogado militante da esquerda peronista não esconde as convicções abertamente marxistas. Os cartoneiros na Argentina é uma coisa muito artificial, porque na Argentina os prédios, às 6 da tarde, eles põem o lixo nas ruas. Aí a senhora aparece legiões de pessoas e rasgam todo o saco de lixo à procura de papelão, de coisas, etc. Depois ficam todo o lixo espalhado pelas ruas, simplesmente um horror. Buenos Aires, que era considerado o país dos pobres, uma cidade bonita, limpa, etc., hoje em dia está simplesmente um horror, por causa dos tais cartoneiros. Uma coisa, a gente vê que é uma coisa inteiramente organizada e artificial. O que ele disse? No artigo publicado na Agência Oculta Net. Ele sustenta que a acumulação originária de riquezas das classes abastadas provém de algum grande crime que o tempo não lavará jamais. Para ele, tal riqueza particular é necessariamente fruto de, aspas, saque, escravidão, rapina, contrabando, evasão de capital, tráfico de pessoas, tráfico, usurpação, calote, corrupção, malversações de fundos públicos. São esses e não outros métodos que tem no cardápio de todo aspirante a burguês, diz o Gravois. Nessa qualificação, ele inclui os trabalhadores da economia informal que, vejam até que ponto a radicalidade dele. Ele inclui os trabalhadores da economia informal que, quando bem-sucedidos em seus esforços, passam, ipso facto, segundo ele, de autoexplorados a exploradores. Se a pessoa consegue passar da posição de explorado para ser proprietário, ele passa a ser automaticamente explorador. Esse é o textual dele. Estabelece também eles, os que conseguiram vencer na vida, sistemas pericapitalistas de acumulação baseado no delito, na exploração, na escravidão, na violação de todos os direitos sociais. Isso aí textualmente está entre aspas. Ou seja, todo proprietário particular é um ladrão. Qualquer propriedade resulta exatamente do que? De saque, escravidão, rapina, contrabando, evasão de capital, tráfico de pessoas, tráfico, usurpação, calote, corrupção, malversação de fundos públicos. Não há propriedade legítima. Ou seja, toda a propriedade é um roubo. É a frase de Proudhon. É o comunismo puro. E agora veja o que ele diz. Qual a solução? O que ele propõe? O idealizador propõe, aspas, a construção de uma economia popular solidária, austera, não consumista, a qual pressupõe um marco estratégico definidamente socialista estatizante. Só quando a economia seja, aspas, socializada e planificada, se poderá realizar a sociedade sem explorados nem exploradores, o que implica numa intervenção textual dele, uma intervenção fortíssima do Estado, regulando, planificando, complementando, subsidiando as unidades de produção popular. Quer dizer, concretamente, o que ele quer? Exatamente o contrário que disse Bento XVI na Deus Caritas, quando ele diz: nós não necessitamos de um Estado que esteja regulamentar toda a nossa vida. Deus, o contrário de toda a doutrina social da Igreja, contrário ao direito natural. Agora, continuamos nós. Tais são as ideias básicas desse advogado revolucionário. Entretanto, Vossa Santidade convidou a seus cartoneiros a subir no palanque na praia de Copacabana durante a via sacra da Jornada Mundial da Juventude, além de tributar outros gestos de acolhimento, como uma audiência que concedeu ao Gravois por 2 horas no mês de agosto passado na sua residência em Santa Marta. Portanto, sabia perfeitamente quem é o Gravois. Envolveram esse gesto, Vossa Santidade, nós dizemos nós, envolveram esse gesto, Vossa Santidade, no apoio à linha traçada pelo ideólogo Plano Gravois. Eis a minha filial, a nossa filial e respeitosa pergunta. Continua Gravois. Sr. Gravois, continua o texto, Sr. Gravois aproveitou sofriamente a tribuna inaugural do seminário de 5 de dezembro para apoiar suas análises do marxismo e explicar ao cardeal Tucson, da Comissão Justiça e Paz e demais participantes do evento,
que Marx tinha razão, não apenas quando a gente viu todos os desenvolvimentos ruinosos do capitalismo. Grabois, na sua palestra intitulada Capitalismo de Exclusão, Periferias Sociais e Movimentos Populares, assinalou, ele retorna todos os chavões marxistas sobre o caráter estrutural da exclusão, que para ele surge das entranhas do sistema econômico e financeiro global, como consequência das estruturas humanas injustas. Todas as estruturas atuais são injustas. Não quer dizer que não haja injustiça. Injustiça há, mas não se pode generalizar. E volta toda a questão, volta toda a questão dos escravizados do século XX, os desempregados, os cartoneiros, os indígenas, os camponeses, daí textual. Vamos falar dos escravizados do século XX, os desempregados, os cartoneiros, os indígenas, os camponeses, migrantes, vendedores ambulantes. Tá bom. Os sem teto, sem terra, sem trabalho. E faz apologia do quê? De uma nova sociedade popular, uma nova sociedade dominada pelo poder popular. Queremos a socialização no meio de produção, vamos adaptar as experiências cubanas e soviéticas ao Brasil. Isso diz, isso aqui não é do Grabois. Aí, voltando ao Brasil, isso é dito textualmente pelo Miguel Stedler, filho do João Pedro Stedler. O que ele diz? Queremos a socialização no meio de produção, vamos adaptar as experiências cubanas e soviéticas ao Brasil. Quer dizer, a essa altura do acontecimento é uma coisa dessa. Bom, e aí continua o texto, é longo, já me avisaram, passou uma hora e me permiti saltar alguns trechos, mas a mensagem está à disposição de quem quiser aí fora. Mas continua exatamente das mesmas linhas. O que eles querem exatamente é um sistema socialista de inspiração do tipo Cuba. Eu cito um último texto, que no qual ele diz: a democracia formal burguesa falhou. As formas de representação estão em crise e não respondem aos interesses do povo. A necessidade urgente de desenvolver novas formas de participação popular nos três poderes e novas formas de representação política em todo o mundo. Uma democracia que, além de ser formal, seja real. No fundo, é o velho ideal que eles tanto pregam da democracia direta, que é a fonte de todas as ditaduras, como está provado pela história. Como eu disse no início, infelizmente, pouco depois, veio a Rádio Vaticana. E o que saiu na Rádio Vaticana? Para comemorar os 30 anos da fundação do MST, falou o padre Sávio Corinaldesi, missionário xaveriano, para o qual o MST, aspas, é uma luz. E o que ele diz? O MST é odiado, execrado, combatido por aqueles que odeiam, execram e combatem o povo. Que nós todos odiamos, combatemos e execramos o povo. Mas depois ele continua. Mas, ainda hoje, há uma mensagem que todos devemos escutar e pôr em prática. O povo sabe resolver seus problemas e o faz quando se organiza. Exemplo, qual? MST. Rádio Vaticano. Aí, na reverente que deu a mensagem ao Papa Francisco, para evitar qualquer equívoco, está dito claramente isso. Para evitar qualquer mal-entendido, esclareça a Vossa Santidade que de modo algum consideramos o atual sistema hipercapitalista globalizado como uma panaceia econômica. E que, como católico, deploramos todos aqueles outros defeitos graves da presente economia mundial, que os benefícios básicos do progresso material não tenham ainda alcançado muitas parcelas da população. Isso ninguém nega. Mas a solução não está no movimento revolucionário. A solução está, como disse o Papa Leão XIII, é um problema moral e religioso. Os excluídos, que tanto se fala, são vítimas do quê? São vítimas do quê? Da droga, da falta de moral, da dissolução da família, da destruição das estruturas, etc. Essa é a realidade. E qual a solução? Aí nós lembramos as palavras de um dos grandes papas
dos maiores papas dos últimos tempos, São Pio X. São Pio X tem um trecho lindíssimo, em que ele diz o seguinte, ele mostra, ele diz São Pio X, a cidade não está para ser construída de outra forma, senão aquela pela qual Deus a construiu. A sociedade não está para ser edificada, a sociedade não se edificará se a igreja não lhe lançar as bases e não dirigir os trabalhos. Não, a civilização não mais está para ser inventada, nem a cidade nova para ser construída nas nuvens. Ela existiu, ela existe. É a civilização cristã, é a cidade católica. Trata-se apenas de instaurá-la e restaurá-la sem cessar em seus fundamentos naturais e divinos, com seus ataques sempre renovados da utopia malsã, da revolta e da impiedade. Como isso difere da mensagem do MST? Como isso difere da mensagem, tanta mensagem da Comissão Central da CNBB? Dessa mensagem que eu citei da CNBB, tirada, eu repito, todo um documento, todo aquele texto, tirado desse documento aqui da CNBB, que está ao alcance de qualquer pessoa. Entre no site da CNBB, procure Igreja e Questão Agrária no início do século XXI, e está um documento à disposição. Depois nós mostramos que 92%, nós mostramos que uma população não quer essas coisas, não segue o MST. 92% da população brasileira consideram ilegais as invasões de terras por meio do MST. Quer dizer, o MST não é querido. É um grupo subversivo que tenta criar um clima de revolução social. Tenta, segundo eles dizem, uma explosão social, mas não consegue. Há 50 anos nós ouvimos esse realejo. Ou faz a reforma agrária ou vem uma explosão social. E não veio, e não vem. Pois cito o rotundo fracasso da reforma agrária, e eu leio, para terminar, a parte final dessa mensagem à sua santidade. Vossa Santidade, quo vadis Domine? Aonde vai, Senhor? Vossa Santidade, agindo com calculada prudência, vai definindo aos poucos o rumo do seu pontificado. É natural que os fiéis acompanhem com atenção os passos que vão sendo dados nesse sentido. Diante das inevitáveis perplexidades que toda mudança de rumo naturalmente produz, compreende-se que muitos passam no interior de seus corações a pergunta que, segundo a legenda, o próprio São Pedro fez quando, fugindo da perseguição de Nero, encontrou a Jesus Cristo na Via Ápia, que vinha em sentido contrário. Quo vadis Domine? Onde vai, Senhor? E esse é o título da mensagem. Portanto, não é impertinência um simples leigo fazer essa pergunta ao Papa. Seria uma impertinência muito mais grave São Pedro fazer a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, com todo respeito que se tenha pelo Santo Padre, a diferença entre um Papa e Jesus Cristo, que é Filho de Deus, perfeito, etc., é muito maior, infinitamente maior que a diferença entre um leigo e o Papa. Portanto, não há impertinência nisso. A nossa pergunta é: onde vai, Senhor? Ao ouvir a resposta do Nosso Senhor de que ele se dirigia a Roma para ser novamente crucificado, São Pedro entendeu que o momento havia chegado de ele próprio sofrer o martírio. E assim submeteu-se ao suplício com grande humildade, pedindo aos algozes que o crucificassem de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque não se considerava digno de que sua morte igualasse em todos os pormenores a de Cristo. Assim, em vista dos fatos acima pormenorizadamente descritos e das perplexidades que eles suscitam, um fiel poderia ser levado a dirigir ao Papa Francisco idêntica pergunta: Quo vadis Domine? Aonde vai, Senhor? Seria legítimo fazê-lo? Em que condições? O Código de Direito Canônico, no seu cânon 2012, parágrafo 3º, garante o pleno direito de todo fiel à respeitosa exposição de sua opinião nessa e outras matérias. O que diz o Código de Direito Canônico? Os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam, têm o direito e mesmo, por vezes, o dever
de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da igreja e de a exporem aos restantes fiéis, salvo a integridade da fé e dos costumes, a reverência devida aos pastores e tendo em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Portanto, está inteiramente de acordo com o Código de Direito Canônico atual. Não há nada de rebelião, pelo contrário, é uma respeitosa e filial mensagem, no qual, com todo o direito, diante de fatos que nos agridem nossa consciência, nós manifestamos a nossa perplexidade e fazemos uma pergunta: qual vale esse dogma? E terminamos reafirmando mais uma vez a nossa obediência irrestrita e amorosa, não só à Santa Igreja, como ao Papa, em todos os termos preceituados pela doutrina católica. Peço a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que ilumine vossa santidade e ajude a todos os católicos latino-americanos a permanecer fortes em fide, fortes na fé, nas suas convicções católicas e na sua rejeição ao extremismo de esquerda, de maneira que esta terra de Santa Cruz continue a ser, cada vez mais, junto com as nações irmãs da América Espanhola, o continente da esperança. Sob as bênçãos de sua querida padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe. Osculando na anel do pastor, do pescador, humildemente pedimos a bênção. Assim termina a mensagem. Essa é a mensagem mandada